Fala pessoal, Spider aqui novamente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as células dendríticas. Nós vamos continuar o assunto mediante o vídeo anterior, onde a gente falou um pouco das características dessas células, suas funções. Nesse vídeo o objetivo é falar dos seus mecanismos de ativação e dos mecanismos efetores. Como que essa célula pode de fato começar a trabalhar e o que ela faz depois disso, beleza? Então quer aprender bastante sobre isso? Fique comigo no vídeo que após a vinheta a gente começa. Bora lá! Então, pessoal, continuamos nossa saga sobre as células dendríticas. Lembrando que essa saga faz parte de uma saga maior sobre os componentes celulares inatos que a gente tem na resposta imune. As células dendríticas apresentam um papel importantíssimo na resposta imune inata e também na adquirida. E nós vamos ver isso a partir dos seus mecanismos de ativação e mecanismos efetores que a gente vai falar nos próximos vídeos. Nesse vídeo a gente vai falar então como que essa célula é ativada e os seus principais mecanismos efetores. E aí nós vamos precisar aprofundar nos mecanismos efetores para dar aquela qualidade no entendimento de como funciona a resposta imune inata e adquirida. Beleza? Então já vou tirar aqui a minha imagem para que as imagens usadas para representar os processos da atividade da célula dendrítica sejam mais aproveitadas. Bora lá. Bom, então como que essa célula vai ser ativada? Basicamente, pessoal, a gente sempre remete à ideia de que o sistema imune é um sistema de reconhecimento. Logo, para o seu funcionamento, ele vai precisar ter mecanismos para identificar e reconhecer os seus alvos. Na verdade, o sistema imune reconhece o próprio e o não próprio. Ele só elabora respostas, de fato, contra aquilo que ele considera não próprio. Beleza? Então, falamos disso na introdução ao sistema imune em uma série de vídeos anterior a essa, mas aqui a gente vai focar basicamente, então, como que essas células dendríticas reconhecem o que a gente chama de não próprio. E isso tem a ver muito com aquelas características das células da imunidade inata, que a gente chama aqui de receptoras de reconhecimento de padrões. Que padrões? Os padrões moleculares, que são associados a patógenos e a danos celulares. Então, células danificadas ou mesmo células de organismos patogênicos podem ser identificadas pelas células dendríticas. Tem um cardzinho aqui que eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem entender melhor quais são esses receptores, quais são esses PAMP, esses DAMP, e aí vocês podem entender melhor essa ligação da imunidade inata com a célula dendrítica e, naturalmente, como que isso vai desencadear na ativação da imunidade adquirida posteriormente. Mas nem sempre a gente tem só receptores de reconhecimento de padrões como a fonte de ativação de células do sistema imune inato. Até porque, como a gente viu em outras células, as citocinas vão sempre estar associadas. No caso aqui, temos como exemplo a interleucina 1, o fator de necrose tumoral e o interferon gama atuando sobre células dendríticas. A gente tem aqui uma célula dendrítica imatura se tornando uma célula dendrítica madura. No meio desse caminho aparecem aqui o que eu mencionei, os PAMP, IL-1, fator de necrose tumoral. Qual a característica de uma célula dendrítica imatura? Primeiro, morfologicamente, a gente vê que ela tem os seus dendritos, mas eles vão ser aprimorados, vão estar mais extensos, mais afinados numa célula dendrítica madura. A célula dendrítica imatura, ela é tipicamente imóvel, é como uma célula sentinela que fica ali à espreita de identificar algo estranho. Ela apresenta um baixo nível do MHC, que é o complexo principal de histocompatibilidade. Já falamos dele no vídeo lá das células Natural Killers. Temos um videozinho aqui que vão estar presentes posteriormente nessa saga, da célula dendrítica e do processo de apresentação de antígenos. Para entender melhor sobre o MHC, é só clicar no cardzinho que eu vou colocar aqui para vocês. Mas essa célula imatura vai ter um baixo nível de MHC, em contraponto a célula madura, que o nível vai ser alto, ela vai ser móvel. A célula imatura, ela é altamente fagocítica, até porque ela precisa, a partir da fagocitose, entrar em contato aí com o seu alvo para, de fato, conseguir apresentar os antígenos, como a gente vai ver. No entanto, a célula, uma vez que ela já está ativada, ela não vai se preocupar tanto com a fagocitose, mas sim com a apresentação do antígeno em si. Por isso, uma alta expressão de MHC, uma alta expressão de coestimuladores, como a molécula B7. Então, nos vídeos anteriores sobre o papel dessas células na resposta imune, eu mencionei um pouco
dessa questão dos coestimuladores, do MHC. A célula imatura apresenta muito pouco coestimulador, que é o B7 nos principais exemplos, e baixo MHC. Então, essas são características importantes. Tem essa figurinha aqui, a gente pode observar essas diferenças em relação às células dendríticas. Essas imagens, que representam aqui basicamente uma célula de Langerhans da epiderme, a gente observa o antes e o depois da ativação. Em verde, a gente tem uma coloração para identificar as células dendríticas, as células de Langerhans. Em vermelho, um corante para identificar o MHC de classe 2. Esse MHC, então, em vermelho, está muito mais presente nas imagens da direita, ou seja, as imagens após a ativação. Observe também que o MHC ele está presente no meio intracelular na imagem da esquerda e na imagem da direita. Este MHC já se encontra na superfície celular dessas células de Langerhans, mostrando como que essa célula aí tem essa modificação da atividade do seu complexo principal de histocompatibilidade e também da sua expressão na membrana celular. Quando a gente for falar do MHC em outro vídeo, lá vocês vão entender que ele só aparece na membrana uma vez que a célula dendrítica foi ativada e uma vez que tem antígenos de fato ligados a ele. Bom, então aqui nessa imagem a gente pode observar a célula dendrítica sendo representada em dois estágios, onde a gente tem um estágio imaturo e o estágio maduro. O estágio imaturo, característico aqui da periferia, em órgãos periféricos, por exemplo, na pele, mucosas, você encontra ela apresentando aqui bastantes receptores de reconhecimento de padrões, como por exemplo aqui os TLRs, né, que vão identificar os PAMP, então proteínas microbianas, glicolipídios microbianos, lipopolissacarídeo, flagelo, parede celular, DNA microbiano, viral, enfim, essas substâncias são importantes, então, para que essa célula dendrítica identifique o que é estranho e, de fato, deflagre a sua ativação. Uma vez que ela é ativada, a gente já vê aqui para o estado maduro, observem que há uma produção aumentada dos MHCs, então, que é o complexo principal de histocompatibilidade, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, que vão ser importantes para ativar aqui a célula TCD8, a célula TCD4, a produção também de citocinas, tanto os interferons do tipo 1 para o estado antiviral, a IL-12, a IL-6 vão ser importantes para a ativação principalmente da célula TCD4, até mesmo para a atuação da célula T reguladora e também a produção aqui do CD1D, que vai ser uma molécula importante para ativar um tipo de linfócito inato, que é o linfócito Natural Killer T, que é o linfócito T Natural Killer, que a gente pode observar aqui, que é o NKT, que a gente tem um videozinho aqui sobre ele também. Bom, então, em se tratando dos mecanismos efetores das células dendríticas, então a gente resume aqui na apresentação de antígenos que leva à ativação da resposta imune adquirida. Então tem essa imagem aqui que eu achei ela bacana, que eu acho ela bem sucinta, mostra aqui em cima, né, os locais, as portas de entrada, basicamente, do nosso corpo, né, os tecidos de revestimento da pele, do trato gastrointestinal, do trato respiratório. Então, se é uma coisa inalada, ingerida, ou mesmo por perfuração na pele, esse micro-organismo acessa o nosso corpo. Eu vou dar o zoom aqui para a gente explorar melhor essa imagem. A gente observa aqui que o micro-organismo, uma vez que ele entra, ele pode acessar a célula dendrítica ou mesmo na própria célula de Langerhans presente aqui na epiderme. E aí você tem o antígeno endocitado ou esse antígeno livre no interstício. Ele vai cair em um vaso linfático ou mesmo pode acabar caindo na corrente sanguínea. E aí a gente vem aqui desse tecido conjuntivo para os órgãos linfóides secundários. Então, no caso aqui da via linfática, por um vaso linfático, a célula dendrítica ou mesmo o antígeno livre passa a ter contato aqui com linfócitos no linfonodo. E no caso aqui, se ele cair antígenos do sangue no baço, encontrará também linfócitos. A gente até falava no vídeo lá sobre os órgãos linfóides secundários, né, que você tem linfonodos, basicamente representando armadilhas para os antígenos linfáticos, enquanto o baço seria para antígenos sanguíneos. Lá então, essas células dendríticas ou mesmo os antígenos livres conseguem entrar em contato direto com linfócitos e ativar essas células e naturalmente ativar a imunidade adquirida. Eu queria mostrar para vocês aqui essa premissa, né, de como funciona esse processo de ativação da imunidade adquirida para a gente poder começar a explorar melhor esse mecanismo efetor que envolve
especialmente a célula dendrítica, que é a célula apresentadora de antígeno chamada de profissional.